E aí, pessoal? Como todo mundo sabe, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E com razão, isso gera muitas discussões e muitos debates sobre como diminuir a desigualdade brasileira e muita preocupação, por exemplo, com o fato da desigualdade ter estagnado aí nos últimos anos. Agora é curioso, porque a maioria das pessoas, quando está falando de desigualdade e pensando nos males da desigualdade, na verdade não está pensando na desigualdade, e sim na pobreza. Falta de saneamento básico, falta de educação básica de qualidade, falta de recursos essenciais, serviços essenciais para a vida humana digna, como alimentação, vestuário, moradia, serviços de saúde precário. Tudo isso é pobreza. O que é pobreza? É a pessoa não ter acesso, não ter os recursos mínimos necessários para ela ter uma vida digna. Isso não tem nada a ver com a desigualdade. Tá? A pobreza é uma medida mais ou menos absoluta. Não é completamente absoluta, mas mais ou menos absoluta. Não diz muito respeito ao quão distante ou próxima ela está de outra pessoa. A desigualdade, sim. A desigualdade é a medida da distância entre os mais pobres e os mais ricos. A desigualdade econômica, né? Que em geral é a desigualdade da qual a gente mais fala, mais discute. E as duas coisas não necessariamente caminham juntas. Tá? Existem países que são mais desiguais do que outros e mesmo assim têm menos pobreza. Por exemplo, o Canadá é mais desigual do que Bangladesh. Agora, Bangladesh é muito mais pobre que o Canadá. A pobreza em Bangladesh é um problema muito maior e por isso é um país que a gente pensa como, poxa, eles precisam mais de ajuda, né? Eles precisam mais de recursos, precisam fazer alguma coisa com isso. O Canadá, embora seja mais desigual, tem muito menos pobreza. As pessoas mais pobres do Canadá vivem relativamente bem, comparado com Bangladesh. A questão é que o Canadá tem toda uma classe aí de pessoas que vive muito melhor, tem muito mais ricos também. Então, acaba ficando com uma desigualdade menor. Tá? Em muitos casos, as pessoas no fundo se preocupam com a pobreza. E por isso até se gerou uma ideia de que a pobreza, na verdade, é o que importa. Né? E um ponto eu concordo, a pobreza é o mais urgente. Se existe pobreza séria num país, como é o caso do Brasil, se tem crianças morrendo de disenteria, se tem famílias que não têm onde morar, isso é pobreza, esse problema é mais urgente do que o da desigualdade. Tá? E claro, é claro, muitas vezes para você melhorar a pobreza, você vai também diminuir a desigualdade. Por exemplo, se no Brasil a gente fizer uma reforma tributária fazendo os pobres pagarem menos imposto e os ricos pagarem mais, uma coisa que eu concordo, a gente vai ajudar a diminuir a pobreza, porque os pobres vão ter mais recursos, e a gente também vai diminuir a desigualdade, porque os ricos, a distância entre os pobres e os ricos vai diminuir um pouco. Tá? Existem muitas formas de combate à pobreza e combatem a pobreza também reduzindo a desigualdade. Agora, isso nem sempre acontece. A China, por exemplo, um país que era miserável até não muitas décadas atrás, nos últimos 30, 40 anos aí, teve a maior redução de pobreza da história da humanidade, tá? Com muitas reformas que liberalizaram a economia chinesa, tornando ela mais capitalista. Foi na ordem de 300 milhões de pessoas que deixaram a pobreza extrema aí em 30 anos na China. Tá? Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, a desigualdade também cresceu bastante. Tá? Porque assim como muitas pessoas estavam deixando a pobreza extrema, a China criou uma classe de milionários e de bilionários que não existia antes. Portanto, o país ficou mais desigual. Isso foi ruim? Nesse caso, não, porque a pobreza era tão séria e diminuiu tanto que isso mais do que compensou. Tá? E também existe, né, casos em que um país diminui a desigualdade e também aumenta a pobreza. Tá? Diminui a desigualdade piorando o problema da pobreza. É o caso de uma revolução socialista, como na União Soviética. Você acaba com a elite, você promove mais igualdade econômica, embora outros tipos de desigualdade, como a desigualdade política, a desigualdade do poder, elas piorem muito, mas a desigualdade econômica você diminui, só que a pobreza aumenta, especialmente no longo prazo, conforme o sistema vai ficando cada vez mais ineficiente. Tá? Então as duas coisas não necessariamente caminham juntas e por isso criou-se uma ideia até de que a única coisa que importa é a pobreza. Né? Liberais falam muito isso, só importa a pobreza. A desigualdade não importa. Não importa se os ricos e os pobres estão muito distantes. O que importa é que os pobres tenham acesso aí aos bens básicos para viver uma vida digna. Tá? E eu discordo disso. Eu digo que a desigualdade também importa. Tá? E por alguns motivos, tá? Principalmente dois. O primeiro deles é que o bem-estar humano ele depende não só do nosso acesso a bens e serviços básicos, essenciais. Tá? Não depende só da gente vencer a pobreza.
depende também de um certo entendimento da nossa posição com relação às outras pessoas. A concepção liberal clássica tende a menosprezar isso um pouco. Ela tem um certo ideal aí de que o mundo perfeito são homens, cada um com a sua propriedade, podendo gerar valor e crescer sem se preocupar muito uns com os outros. Mas isso é irrealista, a vida humana não é assim. A vida humana não é desses proprietários, originalmente lá atrás fazendeiros, né? Cada um com a sua propriedade, só pensando em si mesmo e não olhando para o vizinho. A vida humana não é assim. As pessoas são intensamente preocupadas com a posição, com a hierarquia dela com relação aos outros, inclusive no consumo. Né? Carros, roupas, muita coisa, livros muitas vezes também. Muito do que a gente consome, a gente está, às vezes em parte, ou às vezes completamente preocupado com o nosso posicionamento com relação aos outros. Se a gente vai se sobressair, se a gente vai ser admirado pelos outros, se a gente vai estar acima deles. E as pessoas não gostam de estar abaixo dos outros. Né? Numa sociedade muito desigual, portanto, em que há muita gente muito abaixo aí na pirâmide, que olha para cima, numa distância inalcançável lá dos mais ricos, a frustração existencial vai tender a ser maior. Né? Aliás, numa sociedade muito desigual, é bem possível que as pessoas que estão embaixo se revoltem, né? Vai precisar de muita religião para elas não se revoltarem, porque se elas veem a existência, elas acordam num mundo em que ela tem um abismo entre ela e os ricos, elas são um nada na sociedade, que não importa, e elas sabem que é praticamente impossível elas subirem de vida, a não ser que elas acreditem em algo muito forte aí, é bem possível que uma revolta aconteça. Então mesmo você que é totalmente egoísta e não está nem aí para desigualdade nem nada, pense nisso, olha, talvez se a desigualdade for muito grande, seu pescoço é que vai dançar. E daí você vai ter um bom motivo para se preocupar com a desigualdade também. Tá? Esse é um ponto. Esse é o ponto da frustração e do mal-estar de uma sociedade muito desigual. Tá? E no qual a desigualdade seja muito aparente, muito gritante, como é no caso do Brasil e em caso de outros países também. E o segundo ponto. A desigualdade econômica ela nunca fica fechada nela mesma. Né? A desigualdade econômica leva à captura da política pelo poder econômico. Os mais ricos têm um poder desmedido nessa sociedade e podem fazer com que o Estado funcione em favor deles. No Brasil, isso acontece em larga medida. O nosso Estado, que supostamente deveria estar aí ajudando os pobres, muitas vezes está fazendo o contrário. Está tirando recursos dos mais pobres para dar para os mais ricos. Né? E deixando os pobres completamente desamparados, quando não violentados, né? Quando o Estado não entra justamente para oprimi-los e matá-los ainda mais. A gente sabe que isso acontece, tem que tomar cuidado para que isso não piore até nos dias que a gente vive. Né? Então, quer dizer, a extrema desigualdade econômica, ela perverte a democracia, ela perverte a política. Tá? É bom lembrar que a desigualdade econômica não é única, né? Como eu falei, tem a desigualdade de poder também. Então, um mundo socialista, igualitário, como que foi produzido aí no século XX, felizmente essas experiências foram em larga medida abandonadas, mas promoveu alguma igualdade econômica às custas de uma concentração total do poder, uma desigualdade de poder absoluta e muito maior até do que numa democracia mais ou menos capturada como é a democracia brasileira. Tá? Então a desigualdade econômica não é única, mas ela também importa, e muita desigualdade econômica faz mal. Agora, isso não quer dizer que a igualdade econômica seja sempre boa também. Tá? Que a igualdade seja boa. A igualdade também cobra um preço. Nações muito igualitárias são nações em que não premiam devidamente a ambição e o talento, né? Em que a pessoa que quer subir, que tem capacidade de ir além, de sobressair aos demais, ela fica tolhida, porque o sistema pune ela, cobra ela, exige que ela se conforme à linha média da sociedade. Tá? E isso faz com que essa sociedade seja pouco atrativa para esses indivíduos mais produtivos e mais talentosos. Tá? Em parte é por isso que um país como os Estados Unidos, que é relativamente desigual se comparado à Europa, atrai tanta gente para lá. Porque para quem tem um talento excepcional, o lugar para se viver não é a Noruega, né? Não é a Finlândia, é os Estados Unidos. Porque ali você vai ser reconhecido e premiado pelo seu talento. Ali a ambição de chegar sempre mais longe e de se erguer sobre os demais, ali ela vai ser recompensada. Nas nações muito igualitárias, seja pelo Estado ou seja pela própria cultura delas, você vai ter sempre uma pressão para ficar no nível dos outros e vai ser mal visto. A pessoa que passa dos outros, que se ergue acima dos demais, é muito mal visto. Isso também gera problemas. Gera problemas na produção, gera problemas no progresso daquela sociedade e gera problema para esses indivíduos aí que vão querer sair. A sociedade pode estar abrindo mão, perdendo um ativo muito importante, que são cérebros, são talentos, que são drives, né, dedicações que ajudariam aí a economia a prosperar. Tá? Ou seja, não existe uma resposta científica, objetiva, de que não, o ponto ótimo de desigualdade econômica é esse. Tá? É impossível chegar a uma resposta dessa. Isso vai muito dos nossos desejos
às vezes da posição que a gente ocupa, ou da nossa cultura, mas o fato é que a desigualdade, não só a pobreza, mas a desigualdade também é muitas vezes um problema, tá? Como no caso do Brasil. O Brasil tem um problema seríssimo de pobreza, mas a desigualdade também deveria nos preocupar. Felizmente, o combate à pobreza aqui, os principais caminhos para a gente combater a pobreza aqui no Brasil vão também ajudar a gente a combater a desigualdade. Tá? Transferência de renda para os mais pobres, melhores serviços básicos, uma carga tributária mais justa, tudo isso diminui a desigualdade e melhora a pobreza. Tá? Mas não que a desigualdade não importe. Agora, e nisso eu continuo concordando com a posição liberal mais padrão aí, num país onde crianças estão morrendo de diarreia, a desigualdade tem uma prioridade secundária. Né? É o combate à miséria, é o combate à pobreza, é o combate às condições muito precárias de vida que vem antes. Embora, e eu deixo essa complicação final, mesmo o nosso conceito de pobreza tem um pouco a ver com o conceito de desigualdade. Porque o que é pobreza? O que é carecer das condições elementares de vida? Na Idade Média era uma coisa, hoje em dia é outra. Há 500 anos atrás, saber ler talvez não fosse essencial, hoje em dia é. Saneamento básico não era essencial há 200 anos atrás. Hoje em dia é. A nossa própria definição de pobreza ela leva em conta o que é um médio, o que é um esperado, o que um ser humano normal ali tem aspiração de viver. E, portanto, ela está preocupada em parte, sim, com uma certa desigualdade. Tem muito poucas coisas na vida humana que são considerações absolutas. Em quase tudo, o bom e o ruim, o certo e o errado, é sempre em comparação com o que as outras pessoas têm. Portanto, mesmo no combate à pobreza, mesmo na definição do que é pobreza, de alguma maneira, algum conceito, alguma noção de desigualdade entra aí. E isso só ressalta e só sublinha isso que eu estou defendendo nesse vídeo. A desigualdade importa sim.